Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 17, falando agora sobre as sequências de Cauchy. Bom, você deve se lembrar sobre a definição de sequência convergente. Antes de iniciar sobre sequência de Cauchy, lembre-se que uma sequência AN, né, a gente fala que ela é convergente se existir um número real L, por exemplo, tal que a N converge a L. Ou seja, o que isso significa? Significa que para qualquer epsilon positivo existe um número natural N0 a partir do qual todos os outros naturais fazem com que a diferença entre o enésimo termo da sequência e o L seja menor ou igual a epsilon. Intuitivamente, o que isso significa? Significa o seguinte: quando eu falo para todo epsilon, eu quero dizer assim, olha, por menor que seja o epsilon, por menor que eu queira esse epsilon, a diferença entre o AN e o L é muito pequena. O que significa dizer, então, que o AN está muito perto do L. Todos os ANs a partir do N0 estão muito perto do L. A direita, a esquerda, tanto faz. Mas ele está muito perto do L para todo N acima de um determinado N0, por mais pequeno que eu queira. Por menor que seja o intervalinho que eu quero perto do L, sempre existe um N0, né, tal que a partir do qual todos os termos estão próximos. Isso é sequência convergente. Bom, mas isso, a princípio, te parece dizer que os termos da sequência estão um próximo do outro? Um termo da sequência AN, isso significa que ele está suficientemente próximo de um AM? A princípio poderia ser o seguinte, olha, alguns termos estão vindo pela esquerda, outros à direita, então há um buraquinho ali entre eles e tal. Bom, para analisar esse tipo de situação é que nós vamos fazer essa definição da sequência de Cauchy. A sequência de Cauchy, ela de alguma forma, ela vai ser chamada assim quando os termos entre si estão próximos uns dos outros. Não necessariamente então tem a ver com a convergência em um certo ponto, mas quer dizer, ela quer entender se os pontos de uma sequência estão próximos ou não uns dos outros. Então vamos definir isso formalmente. A gente fala que uma sequência N é uma sequência de Cauchy se acontecer o seguinte, olha a similaridade dessa definição com a definição de convergência. Dado qualquer epsilon positivo, existe um número natural a partir do qual, para todo NM são dois números naturais agora, 2, NM, acima do N0, a diferença entre o enésimo termo da sequência e o AM e o emésimo termo é menor do que epsilon em módulo. Vejam, olha a similaridade com a definição de convergência. Enquanto a convergência quer dizer, olha, o AN está próximo do L, a sequência de Cauchy, ela diz que os termos estão próximos uns dos outros, olha. Tá vendo? É menor, né? A sequência de Cauchy quer dizer que os termos estão próximos uns dos outros. Veja, não está falando de limite, está falando que os termos são próximos. Tá vendo? Então são dois conceitos distintos. Convergência de sequência e sequência de Cauchy, mas as definições são muito parecidas, né? Então veja, o que significa intuitivamente uma sequência de Cauchy? Significa que a partir de um certo ponto N0 lá na frente, está todo mundo muito próximo um do outro. Os termos, se você pegar se o N0 fosse 20, o termo 100 e o termo 200 estão muito próximos uns dos outros. Se eu quiser um tamanho pequenininho, vai existir um ponto a partir do qual está todo mundo muito próximo um do outro, menor do que esse epsilon que eu quero, tá bom? Bom, as sequências de Cauchy são bastante importantes. Inclusive, lançando mão das sequências de Cauchy, você poderia fazer uma nova definição de números reais. Seria até uma forma alternativa de definir números reais a partir da sequência de Cauchy. Mas o resultado que nós vamos ver a seguir é o resultado central, né? Ou pelo menos o resultado mais básico da teoria das sequências de Cauchy. E ele é bastante importante porque ele pode ser usado em tantas áreas da matemática aplicada, como por exemplo o cálculo numérico, para garantir que uma sequência de aproximações de soluções de uma equação converge para uma solução.
Ou seja, você quer encontrar a solução de uma equação e você não consegue achar a bendita da solução, mas você vai aproximando, E esse resultado que nós vamos ver agora, que tem a ver com a sequência de Cauchy, nos permite garantir que isso realmente está convergindo para uma solução da equação. Quer dizer, eu estou vendo que os termos estão cada vez mais próximos da solução, eles estão muito pequenos, mas estão próximos, e vai me garantir, então, que a solução que a equação tem uma solução, mesmo que eu não saiba exatamente qual ela é, mas posso me aproximando dela, que é o famoso método das aproximações sucessivas. Esse teorema, ele é enunciado da seguinte forma, vejam, é muito parecida a definição de sequência de Cauchy com a definição de sequência de Cauchy com a definição de sequência convergente, não? E aí esse teorema, que é o que eu estou dizendo que é bastante importante, inclusive para aplicações, ele nos permite dizer que no fundo, acaba dando a mesma coisa. Uma sequência n ela é convergente se e somente se ela é de Cauchy. Quer dizer, se eu tenho uma sequência convergente, então com certeza os termos delas também estão próximos uns dos outros, ou seja, ela é uma sequência de Cauchy. Se eu sei que a sequência é de Cauchy, ou seja, os termos estão próximos uns dos outros, então eu consigo garantir que a sequência é convergente, ou seja, ele está indo para algum lugar. E aí que eu digo que esse resultado é bastante importante em cálculo numérico. Porque se você observa, você tem lá uma equação, né? E você pega um valor que está próximo da solução daquela equação, depois você melhora esse valor, pega um outro, depois você melhora esse valor e vai melhorando, você fala, nossa, está melhor ainda, está se aproximando mais do resultado da equação, está se aproximando mais de uma possível solução, você está melhorando esses valores e essa melhora de valores vai te dando uma sequência. E se você percebe que, à medida em que os passos vão evoluindo, você está se aproximando bastante nos termos da sequência, está se aproximando o termo n e o termo n mais 1 tão próximos o suficiente, então você pode garantir que com certeza aquela equação vai ter solução. A solução, obviamente, vai ser o limite da convergência, né? E aí, se você consegue calcular esse limite, você está encontrando então a solução, senão você simplesmente diz, olha, a solução dessa equação é o limite dessa convergência. Tá certo? É o método das aproximações sucessivas que você pode recuperar do seu cálculo numérico, caso se já fez, se não pode procurar também na internet. Tá? É claro que no objetivo deste curso, entendermos bem o método das aproximações sucessivas, mas você pode pesquisar sobre ele, inclusive agora entender melhor por que ele funciona. O nosso objetivo aqui é entender essas questões envolvendo sequências e, em particular, entender esses porquês, inclusive justificando que esse fato é verdadeiro. Nosso objetivo, então, não é tanto usar o resultado, mas é mostrar que ele vale, para você ter segurança para aplicá-lo em outro contexto. Tudo bem? Então, vamos fazer essa demonstração. Veja, é um resultado C e somente C, então isso nos indica que nós temos que fazer uma ida e uma volta, eu vou e volto, né? Tem que fazer a ida e a volta, o primeiro passo, depois eu volto. Então vamos para a ida. A ida significa supor que a sequência n é convergente. Eu quero mostrar então que ela é uma sequência de Cauchy. Bom, se eu estou supondo que a minha sequência n é convergente, então vamos aplicar a definição de convergência. O que significa ela ser convergente? Significa que existe um número real L, tal que para todo epsilon positivo, existe um número natural n0, tal que para todo n acima do n0, a diferença do AN para esse número real L é menor do que um certo epsilon. Por um truque da demonstração, eu não vou falar que é menor do que epsilon, mas eu vou falar que é menor do que um certo epsilon sobre 2. Veja, é para qualquer epsilon, em particular para metade dele, tanto faz, o que importa é que isso aqui é positivo. Tudo bem? Então é só um truque da demonstração, mas vejam, é exatamente a definição de convergência. Tudo bem? Agora, lembra que eu quero mostrar que a sequência de Cauchy? Mostrar que a sequência de Cauchy é mostrar que dois termos AN e AN estão próximos, estão menores do que epsilon. Então, vamos pegar os dois índices quaisquer ali, N e M, acima deste mesmo N0 que foi exibido acima. Então, pessoal, olha só que interessante. Quando eu calculo a diferença do AN para o AM, eu posso fazer um truque. Eu posso aqui dentro subtrair L e somar L, já que ele existe, né? Subtrair e somar, na verdade, eu estou somando zero, não estou fazendo nada. E aí, então, eu tenho um termo mais outro, dentro do módulo eu posso aplicar desigualdade triangular e garantir que isso aqui é AN menos L mais L menos AM. Como é módulo, eu posso escrever L menos AM como AM menos L. É só multiplicar por menos 1 aqui dentro, só que o menos 1 engole o módulo, então não vai fazer diferença nenhuma.
E aí veja que isso aqui, por hipótese, é menor do que epsilon sobre 2. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 2 por hipótese. Ah, por quê, professor? Era só o AN. Sim, era só o AN. Só que acontece que o M também é maior do que o N0. E se o M, Maria, também é maior ou igual a N0, então a M menos L em módulo também é menor do que epsilon sobre 2. Metade de epsilon somado com metade de epsilon dá exatamente epsilon. Então, moral da história, dado qualquer epsilon positivo, existe um número natural N0 a partir do qual, para todos os N's e M's acima dele, a N menos a M é menor do que epsilon. Portanto, essa é a definição exatamente da sequência de Cauchy. Então, isso aí realmente, esse AN é realmente uma sequência de Cauchy. Tá certo? Agora vamos para a recíproca. A recíproca pede que a gente considere como hipótese que a sequência AN ela é de Cauchy. Ou seja, que os seus termos estão próximos o suficiente à medida em que eu avanço um certo N0 por uma certa vizinhança epsilon que eu queira. Bom, eu quero mostrar o quê? Quero mostrar que essa sequência converge. Veja que essa fase da demonstração parece um pouco mais rebuscada, porque dizer que a sequência é de Cauchy é simplesmente dizer que, dado qualquer epsilon positivo, existe um número natural N0 a partir do qual todos os índices N e M maiores ou iguais a N0 fazem com que a diferença dos termos seja menor do que epsilon. Veja, onde é que aparece limite? Onde é que aparece um L aí de limite? Não aparece. Então dizer que a sequência é de Cauchy te permite dizer que a sequência é convergente? Será que realmente eu vou ter um L aí que seja limite? Parece ser um passo mais complicado. Realmente essa é a parte mais tensa da demonstração. Então vamos lá. Vamos caminhar para encontrar esse L, para encontrar esse limite. Mas primeiro, é claro que eu vou usar a minha hipótese, o fato da sequência ser de Cauchy. Se a sequência é de Cauchy, então para qualquer epsilon positivo vale o que eu disse. Em particular, se vale para qualquer epsilon, vale, por exemplo, para epsilon igual a 1. Eu vou fixar o epsilon igual a 1 para facilitar a nossa demonstração, mas podia ser qualquer epsilon. Então, para epsilon igual a 1, com certeza vai existir um índice N0, a partir do qual, para todos os M's e N's acima de N0, vale a fórmula. A N menos a M é menor do que epsilon, estou chamando o epsilon aqui de 1. Veja, eu sei que a sequência é de Cauchy, por isso que eu posso tomar o epsilon que eu quiser. Eu não quero demonstrar que ela é de Cauchy. Se eu quisesse demonstrar, eu não podia assumir o epsilon igual a 1. Ao contrário, eu já sei, então qualquer epsilon que eu assumir está valendo, vale a fórmula. Acontece, pessoal, que quando eu digo que o AN menos o AM em módulo é menor ou igual a epsilon, eu posso usar a seguinte fórmula. Lembram vocês que quando eu faço um módulo de A menos B, isso aqui é maior ou igual ao módulo de A menos módulo de B. Isso aqui vem da desigualdade triangular, não é desigualdade triangular, mas é obtido a partir da desigualdade triangular. Então, isso aqui me permite dizer, veja só, que a diferença em módulo é maior ou igual à subtração dos módulos dos termos. Então, olha, AN menos AM, cada um deles em módulo, a diferença deles é menor ou igual a isso aqui. Para todo N e M maior ou igual a N0. Se é para todo N e M maior ou igual a N0, eu vou assumir o N como sendo o próprio N0. Então, fica assim. AN menos AN0 é menor do que epsilon. Jogando esse carinha para lá, então eu tenho que AN é menor... Eu estou assumindo o epsilon igual a 1, né? Então isso significa que o AN em módulo é menor do que 1 mais AN0. Ok? Então olha, para todo N maior ou igual a N0 vale essa fórmula. Significa dizer o seguinte, pessoal. Para todos os termos da sequência, a partir do N0, ele está limitado por 1 mais AN0. Ele está limitado, ele é menor do que 1 mais AN0. Veja, AN0 é um número fixado. Está fixado, não está variando, está fixado. Isso aqui é um número que eu podia chamar de, sei lá, N de número, né? É um número fixado. É um número fixado em R. Ok? Então, todos os termos são menores do que esse. Bom, quer dizer que todos os termos acima do N0, então, é limitado por um certo número real? É. Se os anteriores... Bom, para resolver esse problema, então, eu vou pegar o 1 mais a N0, que é esse N que eu fixei aqui.
Vou pegar o módulo do A1, vou pegar o módulo do A2, até o módulo do AN0-1, quer dizer, todos antes do AN para N maior ou igual a N0, todos, e vou pegando o módulo de todos eles. São finitos, né? São N0 deles. Se o N0 fosse 100, então eu teria 100 deles mais esse termo aqui. E aí eu pego o máximo dentro de todos esses elementos e vou chamar ele de C. Observa uma coisa, pessoal. Todos os termos da sequência são menores ou iguais a esse C. Por quê? Todos os termos maiores ou iguais a N0 são menores do que esse. Mas o próprio A1, ele não é menor ou igual a ele mesmo? E A1 não está aqui dentro desse conjunto? Então, se está dentro desse conjunto, então ele não é menor ou igual ao máximo desse conjunto, que é o próprio C? Mesma coisa, o A2 também é, o A3 também é, o AN também é menor do que C. Todo mundo da sequência, o A1, o A2, o A3, até o infinito, todos em módulos são menores ou iguais a essa constante. O que eu acabei de concluir com isso? O que eu acabei de concluir, pessoal, é que essa sequência é limitada. Todos os termos são menores ou iguais a um determinado número real C. Portanto, essa sequência é limitada. Lembra que nós estamos em busca de provar que essa sequência é convergente? Eu não sei se ela é convergente, mas eu acabei de descobrir que ela é limitada. E aí, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que foi assunto da videoaula anterior, eu posso garantir que essa sequência, sendo convergente ou não, ela tem uma subsequência ANK que é convergente a um certo número L real. Veja, o que eu precisava para usar o teorema de Bolzano-Weierstrass? Apenas ter uma sequência limitada. E eu tenho, portanto, ela possui uma subsequência convergente. A ANK é uma subsequência de AN que converge. Converge para onde? Converge para um certo L real. Tá bom? Agora, neste caso, eu vou mostrar para vocês que também a sequência converge para esse L. Também a sequência converge para esse L. Vamos ver? O fato da subsequência convergir para L, então o ANK converge para L, qual é a definição de convergência? Para todo epsilon existe um N0, tal que para todo NK, veja, estou usando os índices aqui, né? Para todo NK maior ou igual a N0, então a NK menos L é menor do que epsilon. De novo, é para qualquer epsilon, então eu vou usar epsilon sobre 2 para realmente resolver, para ter algum truquezinho aqui na minha demonstração que vai ser necessário, mas podia ser epsilon, mas para ajeitar minha demonstração vai ser epsilon sobre 2. Então vejam, todos os termos da subsequência estão a uma distância menor do que epsilon sobre 2 do limite dela. Tudo bem? Agora, já que nós encontramos um N0, para todo mundo acima desse N0, veja só o que pode acontecer. Vamos ver o que acontece com a distância do AN, não do ANK, mas do AN, da sequência, para o L. Bom, eu não sei nem se ela é convergente, estou querendo buscar isso, mas eu posso fazer aquele truque que nós fizemos agora há pouco. Eu posso pegar, subtrair o ANK e somar o ANK para qualquer K acima, para qualquer NK maior ou igual a N0. Quando eu faço isso, veja, eu estou somando zero. E aí eu fico com dois termos somando dentro de um módulo, eu posso aplicar desigualdade triangular para concluir que isso aqui é menor ou igual a AN mais ANK, mais ANK menos L. Acontece, pessoal, que o AN menos ANK, veja, eu estou tomando N maior ou igual a N0. Eu estou tomando NK maior ou igual a N0. Então, se eu pegar dois termos maiores ou iguais a N0, veja que N0 eu posso pegar, inclusive, como sendo o mesmo, ou até ajeitar a demonstração para ser o mesmo da sequência de Cauchy. Isso daqui, pessoal, significa, olha, acima do N0 são dois termos com índices acima do N0. Quer dizer, esses termos estão próximos o suficientes. Esses termos em módulo estão próximos a ponto de ficarem em módulo menor do que epsilon sobre 2. E acabamos de usar, veja, a última linha desse slide, que o ANK em módulo, menos L em módulo também é menor do que o epsilon sobre 2, afinal de contas, o L veio do fato da subsequência convergir para ele. Então aqui é menor do que epsilon sobre 2, aqui também, quando você soma metade de 2 epsilons, a resposta é epsilon. Portanto, pessoal,
A n menos L em módulo é menor do que epsilon. Resumo da ópera. Para todo epsilon positivo existe um n0 tal que para todo n acima desse n0 a diferença entre a n e L é menor do que epsilon. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? A conclusão que nós chegamos é então que o AN converge para L. Moral da história, assumimos que a sequência era de Cauchy e mostramos que ela é convergente. Mas olha o rolê que deu, pessoal. Porque, olha, o fato da sequência ser de Cauchy só queria dizer pra gente que os termos estavam próximos, mas não queria dizer pra gente que tinha um limite. Onde é que nós fomos buscar o limite? Bom, o que nós fizemos? Nós provamos primeiro que a sequência é limitada, lançamos mão do teorema de Bolzano-Weierstrass para garantir que essa sequência tinha uma subsequência convergente e a partir dessa subsequência convergente concluímos que o limite da subsequência é o mesmo limite da sequência. Olha o rolê, mas veja que nós conseguimos encontrar o L que satisfazia. Tudo bem? Qual era a subsequência? Eu não sei. Veja que o teorema de Bolzano-Weierstrass não diz qual é a subsequência, mas diz que existe uma subsequência. Então, para usar na prática esse resultado não deve ser tão fácil. Esse resultado não nos permite, por exemplo, encontrar o L, encontrar o limite. Então, se eu estou lá resolvendo uma equação por aproximações sucessivas, esse resultado não é suficiente para que eu possa encontrar a solução, encontrar o L, que é a aproximação, que é realmente a resposta da equação. Mas ele me permite ir aproximando. Certo? Se eu conseguisse saber qual é a subsequência que converge ali, bom, aí pronto. Se eu encontrar a subsequência que converge, o limite da subsequência que converge vai ser aquela que eu estou buscando como solução da equação. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.